Pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui no DDM Podcast. Hoje recebendo essa amiga incrível, doutora Carol, que vai nos falar sobre saúde. O DDM Podcast é um espaço criado para que os nossos autores, os nossos amigos tenham um espaço para falar do seu trabalho, das suas experiências como escritor. A gente também tem músico, tá? A DDM também tem uma fábrica de CD, então a gente tem vários cantores que vão estar vindo aqui, artistas em geral. Então, hoje vamos falar sobre saúde. Seja bem-vinda, Carol. Se apresenta aí para as pessoas que... Obrigada, Flávio, pelo convite e muito obrigada por você estar aqui assistindo esse programa. Eu espero que nesse momento tudo que eu venha falar, de alguma forma, sirva aí para ajudar na sua saúde, na sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha. Deixa eu ligar aqui para eu acompanhar o nosso podcast. Eu não consigo acompanhar pelo meio, então vou ter que mudar o perfil para me seguir. Você está aqui desde que dia? Você é da onde, Carol? Fala para quem ainda não te conhece. Eu sou baiana, Flávio. Baiana. E nasci na cidade de Jequié, na Bahia. Eu sou filha de Vade, apelido, tá, gente? O nome da verdadeira é Sandoval. E de Dione, professora. E eu tenho uma clínica hoje em Jequié, na Bahia, mas atendo também em Itabuna, que é uma outra cidade da Bahia, e aqui em São Paulo, com um projeto lindo de iniciar também uma extensão da clínica aqui em Alphaville. Seja bem-vinda aqui em São Paulo, então, especialmente aqui em Alphaville, onde estamos. Olha que doido, eu tenho um pastor que eu ajudo, que é em Jequié. Quem é? Chama Fernando Oliveira. Ele é cantor, sempre está tocando nos caminhões, depois eu vou te mostrar a foto dele. Ele morou aqui em São Paulo e ele veio como missionário, aí ele passou muito aperto, a gente acabou ajudando, ele voltou para a Bahia, ele é de Jequié. Tem uma igreja legal. Lá e... Que mundo pequeno, top. Hein, Flávio? Você vê? Quando você falou Jequié, eu falei, olha que doido, se eu soubesse, tinha falado para ele acompanhar de lá. Ele é muito, muito 10. Também tem um trabalho bem forte com a população, sabe? Você já está fazendo o cinema para as crianças lá. Olha que lindo. Eu quero conhecê-lo. Você pode mandar pagar um saco de batata, que a gente vai fazer batata frita para as crianças, pipoca para as crianças. Quero conhecê-lo, até para contribuir nesse projeto. Vai ser show, porque ele é muito, muito dedicado. Que bom. Muito dedicado. Carol, fala pra gente o que você faz hoje, qual a sua experiência, a sua expertise, o que te dá prazer hoje de fazer? Eu estou médica e antes de ser médica, gente, é tão legal falar isso, que eu amava matemática, física no colégio. Então eu achava que minha área era exatas. Certo. Pela regra do mundo. Pela regra, exatamente. E fiz a minha primeira faculdade de economia. Comecei a cursar economia 1 ano, mas aí acabei engravidando do meu primeiro filho, o Daniel, e desisti, voltei para minha cidade, mas eu sempre fui muito boa aluna. Minha primeira faculdade foi economia. Sério, também? Eu amei, hein? Amei, era mas não terminei, não. Bem, sempre tirava boas notas, mas só não concluí porque o sonho de ser mãe era muito maior. E quando eu descobri que estava grávida, ele para mim foi tudo de bom. Voltei para minha cidade, então, por conta da gravidez, da gestação. E minha mãe disse, muito nova, naquela época, 19 anos, ela disse, não, você não vai fazer faculdade. Você vai agora ser mãe. E o meu sonho de estudar foi interrompido naquele momento. E aí, quando o Daniel nasceu, eu queria muito voltar a estudar. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tava um vazio em mim enorme. E eu pensei, vou fazer uma faculdade. E a única naquele momento que estava tendo um vestibular, foi de enfermagem. Falei, vou fazer então enfermagem, mas eu não posso ficar fora da faculdade. Tá. Entrei, fiz faculdade, passei, fiz o vestibular, passei. Passei naquela época a faculdade de enfermagem e de matemática. Passei nas duas, mas decidi fazer enfermagem. Me apaixonei. Eu sempre gostei de gente. Sempre gostei de gente. Eu disse, não, é a área de humanas que eu gosto. E fiz, então,
enfermagem. Em 2007 eu termino enfermagem e começo a atuar na terapia intensiva. E eu queria muito, naquela época, melhorar minha condição de vida. Foi quando surgiu a possibilidade de fazer medicina. Um momento muito, muito difícil da minha vida. Meus pais, a nossa vida financeiramente sempre foi com muita dificuldade. E naquele momento fazer medicina nunca foi um sonho. Tá, pequenininha eu dizia, você quer ser o quê quando crescer? Quero ser médica, pediatra, né? Criança. Mas eu estava muito feliz na enfermagem. E foi por uma questão realmente de mudar de vida. Mudar de vida porque emocionalmente eu estava toda estragada, de separação. E me vi mãe solteira, mãe sozinha, para dar conta de 2 filhos, porque eu já tinha o meu segundo filho. Resolvi fazer medicina. E aí, nessa nova oportunidade de vida, falei, agora, como tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Falei, eu não vou ser qualquer médica. Eu preciso ser, aonde eu estiver, a melhor médica para contribuir na vida das pessoas. Perfeito. E aí me tornei médica. Eu digo que a vida foi que me conduziu, a medicina que me escolheu. E aí me formei e fui trabalhar onde? Na terapia intensiva. E na terapia intensiva, vendo ali um monte de morte, vendo pessoas doentes. Imagine. Eu amava a terapia intensiva, mas era aquele convívio de chegar ali todo dia, aquele ambiente estressor. Tinha aquela sensação gostosa, salvei uma vida, mas as pessoas saíam dali com limitações para recomeçar. E aí eu disse, não, eu não quero mais trabalhar assim. Minha vida estava doente, eu estava adoecida emocionalmente ainda. E aí, fisicamente também, cheio de problema de saúde. Conheci, então, a nutrologia. E a nutrologia, justamente ela foi quem começou a trazer toda a saúde física e emocional para a minha vida. Perfeito. E hoje eu sou, então, pós-graduada em nutrologia pela Sociedade Brasileira de Nutrologia. Também fiz pós-graduação em homeostase hormonal, as doenças relacionadas ao envelhecimento, que eu tive como mestre o Dr. Laí Ribeiro. Então, estudei com ele por quase 2 anos e estou nesse caminho. Interessante, porque enquanto algumas pessoas poderiam falar, agora não posso mais, já tive um filho, depois já tive 2 filhos. Exatamente. Você foi estudar apesar de ter 2 filhos, que para alguns seriam motivo de parar, para você foi impulso. Exatamente. E isso foi muito forte, porque para fazer enfermagem eu já tinha um filho. Então. E eu dizia, não quero ficar assim. Imagine. Para fazer medicina estava um segundo. Exatamente. E medicina não eram mais só, apenas um, eram 2 agora. Então, na medicina você já tinha um segundo. Mas eu tinha uma vontade de crescer na vida. Eu não gostava daquela vida limitada. Não gostava, aquilo ali me agoniava. O filho me pedia uma coisa para comer e você não tem. Aquilo doía em mim. E na minha mente era o seguinte: ou eu me esforço agora para fazer diferente, vou ralar, vai ser difícil. Mas daqui a 4 anos eu vou ser enfermeira. Eu vou ter uma profissão, não vou precisar mais trabalhar, que naquela época, sabe o que é que eu trabalhava? Eu trabalhava numa loja de autopeças, bateria. Então eu tomava conta do financeiro. Tudo salário ver, né? mínimo, ralando, nada. Tudo a ver. Era saúde financeira. Financeira, não deixa de ser verdade. de saúde. Também. Verdade. E uma outra época eu trabalhei também, até hoje, ele manda mensagem para mim, o Joab, que foi meu patrão, né? Ele tinha uma loja de representação e vendia, sabe, não sei se aqui em São Paulo tem, mas naquela época as pessoas que passavam de casa em casa para vender aqueles produtos, panela, tem de tudo. Na caderneta? Na caderneta. Então, aí antes. Eu administrava essa empresa. E sempre muito fiel, e me dedicava muito. Tanto que ele disse, Carol, eu não tinha dúvida onde você ia chegar. Porque naquele momento, eu tinha apenas 19 anos, 20 mais ou menos. Você dava o seu melhor. Você era muito boa no que você fazia. E foi algo que eu trouxe, né? Sempre de querer fazer o melhor. Mas isso está na Bíblia, é um princípio bíblico. Se você for fiado um pouco, exatamente, Deus te acrescentará mais. Exatamente. Então, se a gente ficar atento às promessas
que tem na Bíblia, a gente poderia estar lucrando, mas a gente não tem olhos nem ouvidos, né? Nem tempo para... Não tenho tempo para... Olha você, dois filhos e arrumando... E não é qualquer faculdade, quer dizer, medicina, tinha que estudar bastante, ler bastante. E assim, quando eu fiz medicina, eu estava em depressão. Separada. Estava muito fácil. Você tinha que ter mais alguma coisa. Vai, 2 filhos só. Tinha que ter mais alguma coisa. Separada. Eu estava... depois da minha separação, me envolvi em um relacionamento abusivo. E que eu sonhava em sair desse relacionamento. Mas eu não tinha forças para sair. E aí, eu fui estudar com isso em mente. Eu vou mudar de vida em todos os sentidos. E o legal, Flávio, é que eu sempre fiz tudo não pensando no financeiro. Claro que você pensa que você, como eu disse assim, eu queria dar algo melhor para os meus filhos. Mas não assim, vou fazer medicina para ser rica, milionária. Não era esse o intuito. Mas eu vivia o processo da melhor maneira. Uma coisa eu tinha certeza na minha mente. Essa vida para mim eu não tô feliz com ela, eu quero algo melhor. E eu fui subindo cada degrau de uma só vez. Cada degrau ia subindo e conseguindo e alcançando a vida que eu tenho hoje, onde eu estou agora, nesse momento. Tá muito bom, jamais imaginei chegar onde eu estou fisicamente, emocionalmente, financeiramente, mas eu sinto que tem mais por vir. Tem mais por vir. Maravilha. Você estava falando aí, só para quem está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao nosso DDM Podcast. Estou falando aqui com a Carol, doutora Carol Amparo. Ela é uma das autoras desse livro Rainhas no Digital, porque é uma das áreas que ela atua, falando para mulheres, usando mídias digitais. Inclusive, ela hoje estava falando de um projeto que ela sonha, e parte desse projeto é em função desse relacionamento que você viveu ou não? Exatamente. Parte desse projeto é sim. Porque o meu casamento já foi muito difícil. Eu fiquei casada há 11 anos. O pai dos meus filhos, um homem bom, de coração bom. A gente não tinha briga no nosso casamento. Então, éramos parceiros, éramos amigos, mas eu não me reconhecia como mulher. Então, desejo sexual, sabe? Orgasmo. Estou falando aqui para mulher, gente, e de repente você está passando por isso. Então, eu não tinha orgasmo na relação sexual, eu não me via como mulher, eu não me sentia bonita, eu não era elogiada. 11 anos de casada, nunca saíamos para jantar, nunca fizemos isso. Nunca fizemos uma viagem sozinhos. E o que você atribuía a isso? Hoje você consegue ver o porquê que isso não acontecia? Porque hoje você foi estudar essa questão de nutrologia, então certamente você deve ter pensado, será que eu estava com falta hormonal? Exatamente. Será que eu estava com falta de algum mineral? Ou você chegou a analisar que tipo... Eu sou, como eu disse, sou master coach, né? Então a gente diz assim, não julgue o adulto antes de saber que criança ela foi. Então você já fez essa análise? Meu marido, a infância que ele teve, você buscou explicação? Fiz. E aí... Estudei, não é? Estudei muito para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu estava nesse relacionamento casada, depois eu saí, me envolvi em algo que também não me trouxe paz, eu me conheci como mulher, mas já uma outra parte da minha vida estava sendo morta. Por que nessa área não dá certo? Por que nas outras tudo caminha, eu encontro força, inclusive, de repente, fuga para essa depressão que eu estou vivendo? Então, vamos estudar. Vamos ser a melhor enfermeira, vamos ser agora a melhor médica, vamos ser agora a melhor empresária. Mas calma aí, vamos parar. O que é que está dando errado nisso aqui? E aí eu comecei a buscar autorresponsabilidade. O que está acontecendo comigo? O que é que está me fazendo seguir esse caminho? E aí, uma pessoa, Flávio, ela não adoece só por uma causa. Não é só por uma... É a causa hormonal? Quando eu fui dosar os meus hormônios, gente, acredita. Quando eu como médica, sabia o que era hormônio. Mas eu só vim descobrir na nutrologia o que os hormônios, como eles são importantes na saúde de um indivíduo. Você fez medicina, mas eu imagino que você só foi entender melhor quando você estudou com o Léo Ribeiro, né? Exatamente. Porque os números são outros. Exatamente. Então, quando eu comecei a me aprofundar nesse mundo da nutrologia, da longevidade,
eu entendi o que estava acontecendo com a minha saúde. E não é só isso. Era problemas hormonais, nutricionais, era. Mas também vem essa parte da infância, né? Porque essa dependência emocional, por causa de uma ausência de um pai, que na verdade foi vítima de vítima, porque ele foi trabalhar, teve que ganhar a vida para pagar as contas de casa, porque ele errou por ignorância também. Mas eu, como menina, naquele momento, eu queria o abraço, eu queria o colo, eu queria a proteção do pai, eu queria o eu te amo. Mas ele estava o tempo inteiro trabalhando. E isso vai criando um vazio no coração do indivíduo. Então, ninguém nunca adoece por uma causa. Estou depressiva. Por que você está depressiva? Não é só uma causa. Pode ter mais de uma. Pode ter, sim, mais de uma. Eu acredito. E aí, eu, no meu caso, foi problemas hormonais, porque eu já tinha uma saúde desde do meu casamento. O que acontecia? Eu tinha deficiência de um hormônio chamado de progesterona. E tinha excesso de um hormônio chamado de estradiol. E aí, essa síndrome é chamada de predominância estrogênica. Ter muito estrogênio faz com que a mulher tenha mioma, faz com que a mulher tenha endometriose, adenomiose. E eu tinha isso, sangrei por 1 ano consecutivo, parecia a mulher do fluxo de sangue. Nada fazia parar o meu sangramento. E por isso também a deficiência de progesterona faz a mulher ser ressecada. Então a vagina fica ressecada. E eu lembro que eu tinha dores na relação sexual. Então eu não queria. Quem é que quer ter uma relação sexual doendo, sentindo dor? Mas eu não sabia nada disso. Então uma coisa realmente foi puxando a outra e eu fui ficando nisso. Hoje já se sabe também que uma das principais causas de depressão pós-parto, aquelas depressões que surgem com a mulher que tem uma TPM, a tensão pré-menstrual bem exacerbada, que ela fica muito mal no período menstrual, é por deficiência hormonal da progesterona. E eu trato várias mulheres assim, apenas repondo hormônio. Que é interessante, né? Porque você está falando, eu tinha um canal vaginal, não era lubrificado, né? Sei lá o nome que se dá. Isso. E às vezes a pessoa pode achar que é só porque ela não está sentindo prazer, às vezes ela acha que é coisa da cabeça. Né? Eu já cansei não é a palavra correta, mas já vi várias vezes, né, como coach, mulheres falando sobre isso. Só que elas associam a falta de prazer. E muitas vezes elas se afastam do marido porque elas acham que é o marido que não está mais funcionando, não está dando liga. E, na verdade, você está me dizendo que possivelmente é um problema interno da mulher. Flávio, eu tenho vários Qual percentual que você diria que ocorre isso? É mais... Distúrbio hormonal hoje, nas mulheres, eu diria que 99% das mulheres estão com algum distúrbio hormonal. Sabe por quê? Mulheres aí, você que está com dificuldade no seu relacionamento íntimo, presta atenção nisso. Às vezes não é o seu par, às vezes não é você, cabeça, mas é você. Por quê, Flávio? Porque hoje aquela menina, ela já é gerada em um ambiente, muitas vezes, de doença. A mãe que tem algum problema como mioma, endometriose, a mãe que está acima do peso, a mãe que fuma ou a mãe que bebe. É um ambiente já propício para ela ser gerada no útero, já tendendo a doenças. Sim. E aí vem a epigenética. A epigenética é justamente uma alteração na expressão dos genes. Que aí, quando a mãe tem essa tendência à doença, esses genes da menininha, ele vai nascer com predisposição a várias doenças. A mesma coisa. A várias doenças, exatamente. Eu falo, você é XY, né? Tem como. Então, síndrome do ovário policístico, TPM, várias doenças aí da mulher que já começa a enfrentar. Aí a menina vai e menstrua. Primeiro, ela se alimenta mal a infância inteira, né? Ela já tem uma alimentação errada. Desnutrida, já por natureza. Exatamente. É refrigerante, é bolo, é pizza, enfim, é leite. E aí vem a primeira menstruação dela. A primeira menstruação vem com muita cólica, vem sangrando muito, aí vai ao médico. O que é que o médico passa? Vamos usar um anticoncepcional para regular a sua menstruação? Aí, aquele anticoncepcional, em uma adolescente de 13, 14 anos, ela está simulando uma menopausa porque ela bloqueia, ela silencia o ovário dela. Ela começa, então, no período que era para
o eixo ficar maduro, né, no sistema nervoso central, para o ciclo menstrual acontecer de forma natural, regulado ao longo dos meses. Não. Ela está usando um anticoncepcional que vai bloquear a produção ovariana dela de hormônios, simulando exatamente a pré-menopausa, que vai diminuindo a produção hormonal. Olha que incrível. Eu falo muito sobre a influência do marxismo cultural na sociedade. E você me dizendo isso vai ao encontro de tudo que a gente vê. Ou seja, qual é o interesse do pessoal de marxismo cultural e outros movimentos ideológicos que tem por aí? É diminuir a fertilidade da mulher. Então, você vê que a Organização Mundial da Saúde, possivelmente, é quem orienta os médicos a fazerem isso, né? Que tem desde 1900 e pouquinho, né? Você estudou lá em Ribeiras, ele vai falar, tem aquela influência das famílias ricas nas faculdades para não se falar de algumas coisas e começar a introduzir remédios. E aí eu falo, a farmacêutica é muito forte, né, Flávio? Aí eu falo, remédio remedia, remédio não cura, né? Mas, como para ajudar, ele ainda abre caminho para outras doenças. Minha esposa teve 2 cânceres, né? Então, assim, tomou aquela batalhada de tranqueira. Resolveu por um lado, mas tem problema nos ossos, problema nos nervos, problema no fígado, problema nos... Quer dizer, mas destruiu os outros todos. Então, você vê... E hoje os médicos que acompanham ela, inclusive vários nutrólogos e tal, o crime, né, que nem fizeram ela tirar o ovário, né? Ai. Então, eles falam, olha que crime. Então, você imagina uma mulher que ela está assim, há quase 10 anos sem nenhum hormônio. Então, a mulher só tem problema de hormônio uma vez por mês, em geral. E já dá aquele ruim. Você imagina alguém que todos os dias por anos. Exatamente. Né? Então, é terrível isso. Ela vive num descompasso. Agora já tem vários estudos, tá? Saindo. Ela está fazendo com terapia de reposição hormonal, mesmo pós-câncer. Então, como o câncer dela era hormonal, sempre tiveram receio de sugerir reposição hormonal, porque o câncer dela se alimenta do hormônio. É uma deficiência do BRCA1, BRCA2, sei lá, que é uma deformidade. E Mas aí, é isso que eu tô te falando. Indicaram. Olha só, existem outros estudos saindo aí, viu, Flávio? É interessante ela procurar um oncologista nessa área que entenda realmente, porque tudo é dose. Sim. Então, muitas vezes a pessoa fica, tem receptor para hormônios. Mas o que fez desenvolver o câncer foi o meio ácido da célula, o meio doentio da célula. Sim. E o que é que fez isso? O refrigerante, o açúcar em excesso, a farinha de trigo, não dormir, o estresse, entende? Agora, faz o seguinte... Condenou todo por... Faz o seguinte, o problema é hormônio, mas o restante aqui, tu pode continuar comendo, só controla aqui um pouquinho. Ninguém pergunta, você está dormindo bem? Como é que está a sua vida? Porque ela continua... A pessoa pode continuar alimentando uma célula cancerígena. Continua comendo e bebendo a mesma coisa que levou ela a adoecer. Mas o problema é o hormônio. O cuidado que foi o hormônio. Não foi. Não foi. Faz sentido. Entende? Então, tudo é a dose. E a mesma coisa são os hormônios. Se a gente faz uma terapia hormonal com dose fisiológica, do mesmo que o nosso corpo estava produzindo, fisiológica, de uma maneira bioidêntica que o nosso corpo produz, é uma coisa. Então, é uma terapia hormonal diferente do que está se propondo. Não é com sintético, é com hormônio bioidêntico. Bioidêntico. Será que essa mulher que teve câncer, ela não desenvolveu câncer porque ela usou anticoncepcional? Então, são vários fatores, mas tudo é a culpa hormônio. E essas mulheres estão aí sem vida. Porque uma mulher sem hormônio, meu amigo, ela não tem energia para nada. Vai ter osteoporose, porque quem faz osso é hormônio. Quem faz osso é progesterona, quem faz osso é estradiol. E ela não está tendo, porque usou um medicamento que foi necessário naquele momento, né, para bloquear realmente receptores hormonais, mas... E as outras coisas? É uma mulher que os hormônios são necessários para memória, para humor, para libido, para desejo sexual. Então precisa ser olhado de... É vida, é vida. Show demais. Tá vendo aí, Dayana, que você está acompanhando? Estou falando aqui com a doutora Carol Amparo, uma das autoras do livro Rainhas do Digital. Tá passando para a gente aqui todo esse conhecimento dela na área de saúde, toda a vivência dela, toda a experiência dela de vida, inclusive. Ela
transfere isso para o livro, para aquelas pessoas que vão ler. Vocês podem pegar esse livro aqui, não sei se ela vende lá na bio dela, mas se você for na Amazon, nas Americanas, você vai encontrar esse livro, Rainhas do Digital. Deixa eu fazer uma pergunta. A maioria das pessoas, elas... Em breve, uma clínica aqui em Alphaville, tá? Eu não esqueça. Então, vocês, se não sabem a quem procurar, já sabem sim. Qual que é o arroba? Arroba doutora... Doutora DRA Carol Amparo, lá no Instagram, gente. Viu? Já segue para ficar atento, que ela vai ter várias novidades, inclusive uma clínica aqui para você ir. E você como que a mulher pode fazer se normalmente ela tem um plano de saúde? Então a tendência é que ela sempre tem o mesmo tipo de médico. Os planos de saúde hoje eles oferecem esse tipo de serviço. Como que ela consegue identificar o médico que tem essa tendência mais evoluída, ou aqueles caras que seguem só a cartilha de 1900 anos atrás? Eu digo sempre, Flávio, esses dias eu fui contabilizar e coloquei tudo no papel. O que eu gastei nesses últimos 5 anos de estudo. Perfeito. De verdade, meu amigo. Já foi um apartamento, e um baita de um apartamento e uma cobertura aqui em Alphaville. Eu já fiz essa conta também um tempo atrás. E parei de fazer porque entrei em desespero. Mas você sabe que quando eu fui fazer um dos cursos, o Paulo Machado sempre fica assim, Flávio, tem mais de 351 formações. Aí outro dia ele começou a me perguntar, eu não conseguia lembrar as formações. Mas eu fiz conta um tempo para mensurar o seu valor hora. Exatamente. E aí, quando me disseram isso, Flávio, eu falei, não sei quanto é justo cobrar. Ele falou assim, quanto você já investiu em você? Pega aí, começou. O que você fez? E aí, na época, tinha dado também mais de 750 mil reais em cursos. E ele falou, então, quanto valeria a sua hora para alguém passar esse tempo com você? Você investiu 750 mil. Ela não. Quanto seria justo, né? Exatamente. E aí eu digo sempre, eu não paro de estudar. Eu não paro. A gente nunca mais volta, né? O cérebro não volta mais. Sábado, domingo, enquanto muitos colegas que atendem por plano de saúde estão... não tenho nada contra. Mas é uma vida de CLT, né? Eles são médicos, mas com a cabeça de CLT. Então, espera o fim de semana pro churrasquinho. Não tenho nada contra, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, que escolhe, né? Só que não estão levando o melhor pro paciente. Exatamente. Né? Eu tô ali estudando. Né? Eu tô ali estudando, eu ainda não usufruí disso de viajar, não, porque eu sinto ainda, e acho que não vai parar nunca, mas assim, estou imersa nesse processo de busca, de melhoria constante, não só para mim, tudo japonês. Mas para os meus pacientes, de domingo a domingo, Flávio. De domingo. Bom, parabéns. E eu não tenho arrependimento, eu fico super feliz. Porque não tem nada melhor do que receber uma mensagem de um paciente dizer assim, você fez toda a diferença na minha vida. Olha, eu sofria de enxaqueca por tantos anos, já fiz tomografia, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui em vários médicos e estou me sentindo super bem. Então, assim, infelizmente, os planos de saúde hoje, eles não são de saúde, são planos para a doença. E a medicina que eu levo para o indivíduo é uma medicina para a saúde e não para a doença. E para isso tem que saber muito, tem que estudar muito. Não dá para ficar numa consulta 30 minutos com o paciente, 15 minutos, 20, não dá. A minha consulta é em média de 1 a 2 horas, no mínimo. Você não tem cliente, você tem paciente, é diferente. Exatamente. Então, eu não tenho como receber uma consulta de um plano de saúde. Você viu, eu vi esses dias um médico falando que tem médico amigo deles na rede pública que não põe nem a cadeira na sala para o paciente não sentar, senão demora muito. Para ser rápido. Deixa eu agradecer aqui, Paty, obrigado por estar nos assistindo. O Marcos Luiz, arquiteto, um samurai aí do nosso projeto. Michele de Moraes. Ô Flávio, só antes para falar, é claro que alguns, porque você tem direito, quando você faz um plano de saúde, você tem direito a ir em uma determinada especialidade, se não tiver, ele vai ter que cobrir através do reembolso. Então, alguns planos de saúde fazem esse reembolso, a gente dá a nota, e eles acabam reembolsando para o paciente. Maravilha. Isso facilita, é bem legal. Gi, também seja bem-vinda, Gi. Conversa papo de mulher hoje aqui. Se soubesse, eu tinha vindo com a minha peruca.
Me diz o seguinte, a gente falou aqui de meninas, primeira menstruação, as dificuldades, e daí certamente acarretou problemas na vida dela para quando ela tinha 15, 20, 30, e a mulher hoje está com 30 anos e não consegue engravidar. Exato. Aí Fala para essas mulheres aí. O que é que acontece? Ela fez isso aí tudo errado, né? Quer acertar depois num... E aí, se não bastasse, a vida dela já foi toda errada quando se alimenta mal, dorme errado, porque os hormônios, eles precisam de um ambiente propício para produzir. Então, alguns hormônios, eles são produzidos à noite, outros, eles vão ser interferidos por outros hormônios. Por exemplo, eu não dormi bem. Durante a noite, eu preciso produzir a melatonina. Se eu não durmo bem, eu não consigo produzir a melatonina na quantidade certa. Essa melatonina, gente, ela é o maestro da produção de todos os hormônios. Nós temos receptor de melatonina no ovário. Se eu não durmo bem, eu não produzo melatonina, aquela melatonina não vai sensibilizar o receptor lá no ovário para produzir progesterona e estradiol. Caraca. Olha que incrível. Então não é só uma coisa, é o estilo de vida mesmo. Deus não fez uma coisa simples, né? Complexa. Aproveitando a pausa, tem gente perguntando aqui o seguinte: qual é a especialidade da doutora? Para quem veio depois? Eu fiz pós-graduação em nutrologia e fiz também uma pós-graduação em doenças relacionadas ao envelhecimento e homeostase hormonal. Então, voltando aqui, essa mulher, aos 30 anos, seria normal, todas nós, em um ambiente saudável, começar, então, a diminuir a produção hormonal. Só que, nesse meio de doença, aos 30 anos, que era para iniciar, ela já iniciou uns 5 anos antes. Ou mais, né? Ou mais, exatamente. Porque lá, se ela usou anticoncepcional, ela começou, na verdade, na primeira menstruação. Exatamente. E aí, com 35 anos, diminui mais ainda. Então, as mulheres chegam em 25, 30 anos com um distúrbio hormonal muito grande. Dificuldade para engravidar, por quê? Porque está com síndrome do ovário policístico, que é uma doença que dificulta a ovulação na mulher por um problema hormonal, predominância estrogênica. Lembra que eu falei do estrogênio? Predominância estrogênica, resistência insulínica. E aí, porque ela engordou demais, quem engorda muito tem mais estrogênio e tem mais insulina, vai fazer mais resistência insulínica. E esses dois hormônios, gente, eles atrapalham demais a mulher engravidar. A deficiência de progesterona, que também é uma outra causa de aborto, muito aborto acontecendo pela deficiência da progesterona. Vem sempre acompanhado. Ou tem muito estrogênio e pouca progesterona, ou tem até estrogênio normal, pouca progesterona. Tudo isso a gente chama de predominância estrogênica. Isso aí que faz descolar, placenta, essas coisas, não? Na verdade, nós temos... pode fazer, sim, deslocamento da placenta, pode fazer também aborto, porque aquele feto, ele foi realmente... foi fecundado, o óvulo, né? Ali no óvulo, o ovo virou ovo e zigoto, mas ao sair ali... sai das trompas para ir até o útero, esse processo chamado de nidação, quando é para chegar no útero e encaixar naquele útero, o útero não está preparado, porque não tem progesterona, não teve progesterona para deixar aquele útero todo preparadinho para receber aquele ovozigoto. O ninho não está formado. Não tá, exatamente. O ninho não está formado, a mulher acaba abortando por uma falta de progesterona. Uma outra coisa, o hipotireoidismo. Tem sido outras causas também das mulheres não conseguirem engravidar. Um problema da tireoide. E hoje, o hipotireoidismo, minha gente, que é a deficiência da produção dos hormônios tireoidianos, eles estão assim gritantes. Lembra que eu falei que o ciclo circadiano é importantíssimo para você ter uma tireoide saudável? A mulher que sangra muito, que tem uma ferritina, que é o estoque de ferro, abaixo de 70 nanogramas, ela não consegue ter uma tireoide funcionante, ou seja, aquela mulher que tem anemia, que sangra muito todo mês e não consegue repor. Vitamina D é outra causa de aborto e da mulher não conseguir engravidar. Tem várias causas, não é só uma. E muitas dessas mulheres estão com todas elas.
E não sabe. Não sabe porque vai no médico, o médico dá aqueles exames de rotina, aquela combinado, aquela colinha, ninguém evolui, né? Exatamente. Não, por algum motivo eles não evoluem, né? E tanto que os planos de saúde e as empresas que coletam sangue, eles é casadinho, né? O ABC ali não sai, não tem outra Eu hoje alternativa. recebo várias mulheres querendo engravidar. Já passaram por várias tentativas. Mulheres que já estão fazendo até fertilização in vitro. Gastam uma grana. Sim. Vai, pega aquele produto, né? Que foi. Produto não, é melhor nem usar essa palavra, mas o óvulo que conseguiu congelar. Aí vem o espermatozoide do homem, que isso é feito, gente, em laboratório, faz a fecundação, pronto, ótimo, tá de boa qualidade, pode agora implantar no útero. Quando implanta, o útero não segura, continua, não fica. aquela coisa do ninho não tá pronto. Exato. Sabe por quê? Porque o corpo da mulher não está Não tá preparado. A o mulher problema não é fica só o frustrada. óvulo que não fecundar. É, de jeito nenhum. Eu vou falar uma coisa que seria uma das mínimas possibilidades, probabilidade seria essa. Se a mulher está na sua opinião, se a mulher acompanha, faz essa equilibração, sei lá qual a palavra, essa regulação, coloca tudo no eixo, até que idade ela poderia ter filhos sossegado? Fala assim, nossa, se ela tivesse alinhadíssima, até X anos é uma idade. Até 35 anos, não existe, os riscos são bem menos para a alteração genética desse feto. Então, são as síndromes, né, desse feto. A partir dos 35 anos, aumenta a possibilidade dessas síndromes, síndrome de Down e outras, para o feto. Então, quanto mais a mulher envelhece, mais vai diminuindo essa possibilidade. Agora, a gente está vendo aí mulheres de 40 anos, Cláudia né? Raia. 50 anos, se bem que ela fez tratamento antes. Sim, não mas foi... isso que eu falei, deu aquela... Exatamente, ela fez Deu tratamento uma planada na pista antes de pousar. Exatamente. Ela vinha tentando até a fertilização, né? E, então, hoje, mas para se assegurar, é melhor a mulher congelar os óvulos. E aí, quantos óvulos eu tenho? Aí a gente vai ter que fazer realmente uns estudos, fazer uns exames de imagem, de contagem de óvulos. Porque a menina, quando ela nasce, ela já nasce com a quantidade certa de óvulos. Contado. Quando ela menstrua, ela vai gastando todo mês aqueles óvulos dela. Tem um número? Só por curiosidade? Não em média? Aqui, não tenho. Não sei se 400 mil, alguma coisa assim. Interessante. Então, e cada uma vai ter uma quantidade. Sim, mas... Pela formação de ovo. Claro. Então, hoje, ela vai gastando aqueles óvulos. Todo mês. Vários folículos ovarianos e todo aquele processo fisiológico na mulher, na menina, na menstruação. Então, ela vai gastando. Pra gente saber, eu menstruei com 9 anos de idade. 9 anos. Você sempre foi apressadinha, assim, né? Sempre acelerada, é isso? Sempre acelerada. Sempre conformada. Que? 14 anos? Eu? Não. E que 9 anos eu menstruei e, assim, eu acredito... Aos 18 foi mãe? Aos 19 fui mãe. Aos 19 fui mãe. Eu não sei até quando eu posso. Eu tô menstruando ainda normal, porque eu faço reposição hormonal. Então, tá tudo muito belezinha aqui. Mas a gente não sabe. Até agora, a mulher, para ela saber se ela tá perto ou não dessa menopausa, a menstruação começa a ficar irregular. Então, às vezes, ela sangra mais, às vezes ela sangra menos, falta um mês, de um ciclo para o outro, antes que era 28 dias, agora já são 35, daqui a pouco 50, começa a ficar desordenado. Até um dia, parei de menstruar, mas desse dia, se passou um ano, aí eu posso dizer que é menopausa. E uma coisa interessante, dosar os hormônios para ver realmente se aqueles hormônios estão como de uma mulher menopausada. Por quê? Porque as mulheres hoje estão tão doentes, por exemplo, eu tenho endometriose, tenho síndrome do ovário policístico. Essa menstruação falha, está irregular já há muito tempo, então ela se perde na linha do tempo e acaba achando que está entrando na menopausa e não está. Carol, fizeram a seguinte pergunta aqui.
Qual a sugestão para acelerar o metabolismo de uma mulher após os 40 anos? Ai, acredita que eu fiz um vídeo para Aí. postar no Instagram sobre isso? Não postou ainda? Não postei. Ai, cara. Mas deixa eu dizer para vocês. Depois dos 42... aliás, eu faço 41, faço 42... Tenho 41 e faço 42 já já. Depois dos 40. Já que mês que é? Abril. Abril? Que dia? Tá pertinho, né? 30 de abril. Ah, minha esposa fez dia 4 de abril. 4.2. Estou tão feliz com essa idade. É. Mas depois dos 40, minha gente, algumas coisas eu aprendi na vida. Primeiro, fazer músculo. Construir músculo. Porque passou dos 40, a gente está envelhecendo numa proporção... Perdendo a massa muscular a partir dos Exatamente. 40, né? E aí perde muita massa muscular. E é essa massa muscular que você acaba perdendo e perde também massa óssea. É. E aí o problema do futuro, osteoporose, osteopenia, dificuldade para caminhar. A massa muscular vai te dar isso. Essa força, né? Autonomia para ser uma idosa. Vai sustentar você no futuro. Exatamente. Então, isso é construção, porque ninguém constrói da noite para o dia. Então, massa muscular, musculação. Eu acho que você tem que vir para o Alphaville mesmo. Minha esposa precisa conversar mais com você. Segundo, e aí, falando do metabolismo já, se você quer acelerar seu metabolismo, não vai conseguir acelerar o metabolismo sem massa muscular. Você precisa ensinar o seu corpo a parar de fazer gordura. E agora ensinar o seu corpo a fazer massa muscular. E massa muscular se faz como? Com hormônio, se faz com uma boa alimentação de proteína, frango, carne, peixe. Eu gostei. Né? Distribuído de uma maneira calculada no seu dia. Sempre o equilíbrio. Não é. Aí eu vou tomar um whey protein, então, depois da musculação. Não é isso. Não é isso. O músculo, ele se faz cronicamente. Ele faz ao longo do dia. Não é só depois da atividade Eu acho física. que não é isso e também não é isso para todo mundo. Exatamente. Tem as exceções. A alimentação aí, proteína. E o que eu digo sempre, a musculação. Porque não se faz músculo sem lesão muscular. Então, eu preciso fazer a força no músculo para ele Sentir hipertrofiar. a dorzinha. A dor. Exato. É a dor que cresce. Então, massa muscular vai acelerar o seu metabolismo. Então, você precisa aí fazer tudo isso que eu te disse para ganhar massa muscular. Uma outra coisa que acelera o metabolismo. Alguns alimentos como cafeína, você pode também utilizar a canela, gengibre, o chá verde é muito bom. Mas, minha gente, tomar água é imprescindível. Pessoa que acelerar o metabolismo. Se quiser O corpo da gente, 70% é água. Como é que o organismo vai funcionar sem água? Sem o combustível que ele é feito. 70%. Hoje é difícil você ver uma pessoa dizer toma 2 litros de água por dia, que seria o mínimo para um adulto. Então, como é que esse metabolismo vai funcionar? Como esse organismo vai funcionar tão bem? E aí eu digo sempre que acelerar o metabolismo, às vezes, nem é colocando essas coisas, mas é retirando. E aí, acelerar o metabolismo é retirar. Como assim? Retirar a Coca-Cola, o refrigerante, retirar o cigarro, retirar o álcool, retirar as noites perdidas, retirar o estresse. Ou então, pelo menos, controlar o estresse, porque no mundo de hoje não tem como retirar. Então, isso tudo é muito importante. Os alimentos de fast food, os carboidratos refinados, tem que retirar, minha gente. Caraca, espero que a minha esposa esteja assistindo. Deixa eu ver, porque viciou em tomar Coca Zero, sabe? Achando que Coca Zero é... Vou dizer uma coisa. Vou falar aqui aberto, porque você me disse que ela teve câncer. 2. O refrigerante, a Coca-Cola Zero, realmente não tem caloria. Como emagrecimento, para o emagrecimento que a gente precisa de déficit calórico, como a Coca-Cola Zero não tem caloria, ela não vai interferir na quantidade de caloria daquele dia. Só que a Coca-Cola é um alimento altamente ácido e altera o pH sanguíneo. Flávio, meu amigo, você que está aí me assistindo, entenda. As doenças, elas surgem com esse pH, com esse meio ácido no sangue, que aí vai para as células. Se você tira, se você altera isso, as doenças começam a surgir. E a Coca-Cola Zero, apesar de não ter caloria, tem substâncias ali e até a própria acidez do produto
adoece. Para você estabilizar um refrigerante desse que você toma, você tem que tomar não sei quantos copos de água, mais de 30 copos de água. Para neutralizar. Para neutralizar. Agora, não é qualquer água também não, é uma água de boa qualidade. Um pH acima de 7,8. Exatamente, um pH alcalino. Alcalino. Então, como O segredo é manter sempre o sangue alcalino. Alcalino, exatamente. Então, o ambiente onde você vai ter saúde é uma célula que tem esse pH tendendo a ser alcalino e não deixar para ser um ambiente ácido. Como diz o Lai Ribeiro, não dá para criar peixe num laguinho não com a dá, água... aquário sujo, não aquário dá. sujo. Não dá, de jeito nenhum. As doenças começam a surgir daí. Sim. Então, esse refrigerante, gente, de verdade, é um veneno. É um veneno. É sabido, né? Mas o ser humano sabe um monte de coisa, mas não pratica. E depois é ficar doente, realmente, né? Depois ficar doente, não é sabe por quê. altamente viciante. Perguntaram também, acho que aqui é um dos podcasts que mais tem pergunta, viu? Acho que o assunto eu vou trazer só mulher agora aqui, que é mulher inteligente. A reposição hormonal é indicada a partir de qual idade? Então, hoje não tem indicação de idade. Por exemplo, eu falo sempre, eu não digo reposição hormonal, eu digo homeostase hormonal. É levar esse organismo ao equilíbrio. Porque muitas vezes você não precisa nem repor, você precisa só equilibrar. Tá. Como assim equilibrar? Uma adolescente dessa que vai até... Repor, eu acho que é mais quando a pessoa já não está produzindo, que a gente pode, né? Que você tem que ajudar. Exatamente, vou dar algo que o meu corpo não está conseguindo. Não está dando conta de que não está dando conta. E a maioria das vezes vai precisar mesmo, tá? E vai Mas a homeostase entra no outro processo. Eu vou só completando o água e o óleo do carro, por enquanto eu tô... Uma paciente que vem para mim, e aí, antes de falar disso, quando é que eu reponho? Quando é que eu faço essa homeostase? Quando o paciente tem sintomas. Então, na mulher é diferente. Eu nem ligo para exame laboratorial. Não quero nem saber. Pelos sintomas dela, eu já sei como é que estão os hormônios dela. E aí, vamos levar essa mulher para uma homeostase hormonal? Vamos. Eu tenho uma mulher que está sem libido, desejo sexual zero. Ela não consegue menstruar regularmente todo mês. Não consegue engravidar, tá sem ânimo. Bom, vai ser mais fácil. Eu sei que ela tem alguma deficiência de testosterona, mas é mais fácil eu repor a testosterona em um ambiente tão inflamado porque ela está obesa, ou primeiro emagrecê-la? Ou primeiro retirar o anticoncepcional que ela estava usando? Entende a diferença? Então, a reposição hormonal muitas vezes é a cereja do bolo. É a última coisa que eu vou fazer. O que as pessoas viriam como a solução, na verdade, é quase que tá um sintoma apontando para uma outra coisa. Exatamente. Ela está com obesidade, ela está pegando aquela testosterona dela e aumentando o SHBG, que é uma proteína que carrega a testosterona. Então, ela até tem testosterona, mas ela tem tanto SHBG que está segurando aquela testosterona e não está deixando ser utilizada. Se não bastasse, ela está obesa e aquela testosterona no tecido adiposo faz um processo de aromatização. Pega a testosterona, transforma toda em estradiol. Pega a testosterona, transforma toda em estradiol. Eu tenho que diminuir a aromatase, diminuir a gordura, para sobrar mais testosterona. Eu tenho que tirar o anticoncepcional. Para esse anticoncepcional que faz o SHBG, que é o Uber da testosterona, é o que carrega no sangue, diminuir, porque o anticoncepcional faz esse SHBG estourar, segura o hormônio. Então eu preciso organizar primeiro, aí sim. Então agora vamos repor. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que o médico descobriu que estava com câncer no seio também. E o médico falou para ela assim: o câncer é uma coisa não tão boa, mas o seu excesso de peso é pior do que o seu. Então ela teve que tratar primeiro, perder um pouco do peso, antes de começar a tratar. Sim. As pessoas acham que é o câncer que mata, né? Qual hoje o maior risco para câncer de mama? Número 1, obesidade. Sério? Obesidade. Porque a obesidade, ela faz alterar muito esse hormônio também, chamado de estradiol. Ele faz um ambiente inflamatório. Estradiol, vou pesquisar sobre ele. Ele faz um ambiente inflamatório. Então, ambiente inflamatório, câncer. Aumento do estradiol, e esse estradiol se transforma em estrona. O problema não é o estradiol, tá, minha gente? O problema é um metabólito que esse estradiol vira. Então esse estradiol é com S, né? É estradiol.
Porque Então, agora eu vi o estrona, já entendi que é com essa, né? e aí esse estrona é que é onde a gente tem maior receptor na mama. Então, se eu tenho esse estradiol e ele pega essa via metabólica de um metabólito tão ruim e do mal, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso desinflamar, porque a inflamação pega esse caminho. Eu preciso fazer ela emagrecer, porque o que faz crescer célula é glicose. A comida do câncer se chama glicose, que vem do carboidrato, tá? Então é o que você come. Olha quanta coisa. E aí o problema é o estradiol? Não. É a progesterona? Não. Não é. Não tem sido. A gente precisa entender, Flávio, que a gente precisa ir na causa do problema. Sim. E se um médico sabe tratar uma célula, ele trata todo o restante. Mas as pessoas sempre querem um caminho mais rápido, aí acham que tomando um remédio ou fazendo não sei o que vai resolver. Só que se ela não mudar o hábito dela... Olha, aí vamos lá, vamos tratar esse câncer de mama? Vamos. Emagrece. Emagrece. Tá com câncer, claro, vai passar pelo oncologista. Tome o que ele tiver, faça o tratamento que tiver que ser feito, mas entenda que você precisa tratar o ambiente celular. É um ambiente celular para ser tratado. Aí retirou aquele nódulo, fez a remoção de um quadrante. Você acha que resolveu o seu problema? Resolveu não, meu querido. Sabe por quê? Porque a célula está ali. A predisposição cancerígena está ali. E pode surgir daqui a pouco voltar de novo, recidiva. Pode surgir em outro local. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. E não os galhos das árvores, né? Olha que interessante, né? Temos 2 arquitetos acompanhando aqui. Além de mulher, tem 2 arquitetos. Rick, um abraço. O Rick, ele tem um programa na TV, sabe aquele que vai e reforma os ambientes? Ah, é lindo, ele tem um... Como que a gente chama isso aí? Um reality, né? Ele vai lá no espaço e transforma a casa, igual tem os Irmãos à Obra nos Estados Unidos. Ah, que legal. Então, conheci ele aí essa semana, um parceiro aí que a gente vai estar seguindo. Abraço, Rick. E tem o Marcos também. Abraço. 2 arquitetos. Abraço aí para vocês também. Interessante. Deve ter esposa, né? Por isso estão interessados. Irmã, mãe. É igual que eu digo, tá? Eu faço palestra para homens. Falo, gente, calma. Vamos primeiro resolver o problema de vocês. Sempre que eu recebo uma mulher, um homem com problema no casamento, sempre, se é um homem que ele fala assim, doutora, minha mulher e tal, que eu faço anamnese, né? Eu digo, calma, meu amigo. Você só tem um hormônio aí, em alta, comandando tudo, a tal da testosterona, que não tem pico, nem descenso, não tem nada. É do dia 1º até o dia 30, o tempo inteiro a mesma coisa. Você só tem que administrar isso. Fica pianinho e a mulher, vai. Você sabe como é que a mulher? A mulher parece uma roda gigante. Uma hora ela produz um hormônio, pouca hora esse hormônio está lá embaixo, daqui a 15 dias, daqui a pouco ela tem outro hormônio que entra em cena. Meu amigo, imagine aí, no cérebro de uma mulher, várias caixas para abrir, mas não é só no cérebro, não é no corpo inteiro, é igual nos hormônios. Cada hora abre um, fecha outro, diminui um, aumenta outro. Administrar isso tudo não é fácil, é por isso que a mulher oscila tanto. E por conta dessa vida tão desregrada, as mulheres estão tendo mais sintomas, porque estão realmente com a desordem hormonal. E os homens, eu não tenho visto diferente, não. Chega nos 40 anos, principalmente empreendedor, que passa a noite trabalhando, que quer virar, que só pensa em trabalho. Esse homem, aos 40 anos, começa a sentir cansaço, se ele tinha relação sexual antes, 3, 4, 5 vezes na semana, hoje, 1 vez na semana, ele já está de bom tamanho, ele sente que ele não consegue mais manter a ereção como antes ele conseguia manter, que ele quer ficar mais um tempo na cama. Aos 50 anos é gritante isso. Deficiência hormonal. E precisa realmente olhar para esses hormônios para repor. Eu pego hoje no consultório muitos homens com depressão, 50, 55, 60 anos, por deficiência de testosterona. Interessante. Está nos acompanhando aqui a Gisele Suardi. Conhece a Gisele? Eu tenho um paciente. É lá em Curitiba? Ah, não. Gisele, um grande abraço. Gisele é uma boa pessoa para você trazer também quando você tiver o seu. para fazer o... Ela é uma apresentadora lá da SBT lá lá no Paraná. Fala muito para mulheres também, trabalha muito com mulheres, ela é top.
Oi, Abraço, Gi. Um abraço pra você, querida. Esperando aqui, Gi. Eu quero mesmo que você venha, tá? Vai ter um projeto aí de um podcast só para mulher. Vamos arrebentar. O projeto da Gisele também é só para mulheres, só trabalha com mulheres. Olha que incrível, as mulheres estão... E ela sempre está aqui em Alphaville também, fazendo um trabalho. Volta, semana passada ela estava aqui. A gente não conseguiu combinar o horário. Portal Barueri, como que é o nome dele, Danca? Gravou lá, o Portal Barueri? Esqueci o nome do rapaz. Gravou lá no 1050. Um abraço para você, meu amigo. Vamos lá. Olha só, pessoal, tudo querendo, curioso. É um tema gostoso, né, gente? Sabe por quê? Porque alguém na sua casa está precisando realmente de ajuda. Hoje as famílias estão assim. Sim. Às vezes é o teu filho que está aí. Eu pego adolescente, gente, com problema hormonal, com TPM, em cima de uma cama. A mãe tem que levar, às vezes, para o hospital para tomar medicamento por conta de uma dismenorreia, uma cólica. Que incapacita ela de passar o dia, de ir para o colégio, sintomas de depressão, só quer ficar no quarto, jogando. Vários adolescentes assim. Quando a gente vai ver estilo de vida, é a alimentação, a inflamação, tá todo inflamado aquele adolescente, sabe? Tá com desordem hormonal as meninas, tá já usando anticoncepcional, sem ânimo, sem ânimo para assistir uma aula e a mãe acha que é preguiçosa, porque não faz nada, quer ficar o tempo em cima da cama. Então, quando a gente vai ver, são adolescentes que já estão doentes. Eu acho que você vai ter, pelo tanto de gente querendo interagir aqui, você vai ter um monte de paciente. Gilson Campos, amigo nosso, você lembra daquela banda Twister? Sim, acho que eu conheci o Gilson. Conheceu aqui, ó. Tá mandando, o Gilson está mandando aqui. Pessoal, estamos caminhando para o final. Estou aqui com a doutora Carol Amparo, especialista na área da saúde de uma forma geral, mas nutrologia, esse outro nome que você fala aí, que é? Que é no reposição hormonal? É homeostase hormonal. Homeostase, eu vou aprender esse nome. Homeostase hormonal. Então ela é autora desse livro, Ajudo Pessoas a Emagrecer, é o capítulo dela, Rainhas do Digital. Mas vocês viram que ela manda muito bem em outras coisas também. Já com consultório aqui no Alphaville, uma clínica por aqui para receber vocês. Carol, que mensagem você deixaria aqui primeiro, obrigado mesmo, a Carol é da Bahia, só para vocês terem uma ideia, tá passeando aqui esses dias, vai ficar uns dias por aqui, então obrigado por você ter aberto um espaço lá na agenda, seja bem-vinda sempre, você já viu que eu vou ter que te chamar de novo, não que eu quero, não gostei, mas assim, porque o pessoal curtiu, acho que eu vou ter que te chamar aqui um outro dia para a gente falar mais sobre o assunto. Deixa aí sua consideração, sua mensagem. Quero agradecer, Flávia, você. E depois seu Instagram para as pessoas no final. Obrigada também pelo convite. Para mim é uma honra. Eu amo vir. Eu aceito sempre todos os convites que eu possa estar, eu venho. Porque é o que eu digo sempre. Eu quero dizer aí para você. O primeiro que se levanta numa casa salva a família inteira. Então tudo que eu falo aqui para você é que você entenda que através da sua vida, de uma mudança de vida, porque não tem segredo, gente. Eu sei que de repente aí você já sabe o que é que tem que ser feito, mas muitas vezes você não consegue caminhar sozinho e precisa de uma orientação, precisa às vezes de uma suplementação, precisa de algo que te levante, que te puxe aí dessa cama, tire da tua comodidade, dessa procrastinação, porque é desordem mesmo. Então às vezes precisa de um médico para ir, te dar um pouquinho de combustível para você, sabe aquela situação de agora eu consigo respirar, porque tá afogado, precisa alguém ir lá e puxar para ele respirar um pouco. E o primeiro que se levanta na casa, mudando a vida, dando esse passo, salva a família inteira. E quando eu digo salva a família inteira, não é só no aspecto físico, de saúde. Claro que mudando a vida a gente evita de ter hipertensão, evita de ter diabetes, evita do câncer, evita da obesidade. Mas é entender que todas essas doenças, gente, elas alteram substâncias aqui no nosso sistema nervoso central, que está relacionado com as nossas emoções. Então não é apenas cuidar da saúde física, de ter um corpo bonito, gostoso e estar bem na cama, não. É de ter saúde mental, emocional. É de acordar e dizer assim, poxa, faz sentido para mim acordar e vale a pena ter acordado hoje, viver o dia de hoje. É você ter entendimento e clareza emocional para você dizer assim, bom, o que é que eu quero? O que é que eu vou fazer hoje? E realizar o que você pensar. Porque muitos dormem, amanhã vai ser diferente.
Ele não tem Mas energia. não faz nada, não tem né? força. Mas também não faz nada no E dia também seguinte. não faz nada. Espera que mude. Exatamente, espera que mude. Então, como é que eu começo, doutora? Como é que eu começo hoje? Me diz. Como é que eu começo, Flávio, hoje, se eu estou nessa situação? Comece, nem que seja com 1% de transformação. O que é que eu preciso hoje fazer? Hoje eu tomo muito café, vou fazer um desafio comigo. Ao invés de tomar 10 cafés por dia, eu vou tomar 5. E daqui a uma semana você toma 3, daqui a semana você está tomando o mínimo possível. Não que café seja ruim, tá, gente? É a quantidade. Açúcar que vai nele. Né? O açúcar. Então tá, o açúcar, eu como tanto açúcar. Eu lembro que na minha casa minha mãe dizia, minha filha, nós comprávamos aqui, em média, 20 quilos de açúcar para o mês. E hoje minha mãe compra 1 quilo, fica lá e diz, olha, ainda tem um açúcar aqui. Por quê? É essa a mudança. E as pessoas lá em casa estão melhores. E todos os dias, 1%, tirou açúcar hoje, tira o pão de casa, começa a substituir todas essas mudanças, acreditem. A mudança acontece na nossa vida não apenas com atitude de dentro para fora, mas de fora para dentro. É você retirando da sua mesa, é você não tem saco para ir fazer uma musculação, para academia, sobe e desce a escada da sua casa todos os dias, começa a sair dessa zona que está fazendo você ficar aí o tempo inteiro. E que com certeza vai fazer todo sentido, 1% todo dia, 1%, mudou a sua vida, mudando a sua vida, muda a vida da sua família, casamentos são restaurados, filhos, você pode evitar aí seu filho de repente passar por um processo, se suicidou, não pensa que está distante não, é essa criança que está dentro do quarto o tempo inteiro, e a gente nunca espera que aconteça na nossa casa. Eu pego adolescentes assim, e é engraçado que eles me chamam de tia, eu já tinha tentado cortar os meus pulsos, não sei quantas vezes. Falta atenção, né? A mãe foi assistir um vídeo desse, tá diferente, conversou, vou levar, a criança hoje é outra. Então, primeiro que se levanta, que se atenta numa casa, a família toda é salva de uma certa forma. Maravilha. Estou aqui então com a doutora Carol Amparo, coautora desse livro Rainhas no Digital. Você pode adquirir aí na Amazon, nas Americanas e outras lojas. Você percebeu que a tua família pode estar passando por um problema de relacionamento, às vezes por uma disfunção hormonal, de vitamina. Então não é só estar com a saúde em dia, aparentemente, fisicamente. Começa a olhar se não tem mais alguma coisa aí fora do lugar. Dê um passo nesse sentido. Fique curioso, pelo menos, para descobrir se você está com a sua saúde perfeita. Então, Carol Amparo, doutora Carol Amparo, @ doutora Carol Amparo, siga ela aí no Instagram para saber mais. Esse aqui é o espaço da DDM Podcast, patrocínio do Roots, onde nós estamos, da SEG, Assessoria Contábil, Organização Contábil, da Boomer e da DDM Editora, para você. Todas as segundas-feiras nós gravamos 3 podcasts aqui, com 3 convidados especiais, todos eles autores que vem trazer o conteúdo do seu trabalho do dia a dia, a sua experiência como autor e a sua experiência na vida. Então você é convidado a estar com a gente todas as segundas-feiras. Um grande abraço, obrigado, Carol. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a você aí, tá? Um abraço no seu coração. Me segue lá no Instagram, que a gente pode continuar esse relacionamento de troca, porque eu aprendo também muito com vocês. Vocês me motivam a estudar todos os dias. É isso aí. Pergunta lá. Pergunta. Valeu, Danca. Valeu.